Olá, tudo bem com vocês? Sibeli Godoy aqui falando e estamos juntos mais uma vez. Eu espero que esteja tudo bem. Estamos juntos aqui para mais um vídeo de conhecimento na nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E o nosso assunto essa semana é: ou eu me entrego ou eu me treino, né? E para não ficar em minhas palavras, como sempre, a gente já vai começando lendo a passagem bíblica que fica em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. Diz assim: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe tirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou, e o matou, cortando-lhe a cabeça com ela. Vendo o filisteu, que era morto, o seu herói, fugiram. Olha que história mais maravilhosa e triunfante que Davi fez. Ele foi enfrentar o gigante, que era temido por todos, com uma pedra no seu alforje, né? Uma pedra, uma funda, que foi com que ele ganhou. Eram os elementos que ele já estava acostumado a trabalhar. E era com eles que ele foi treinado. Então, o nosso tema de hoje é assim: ou eu me entrego ou eu me treino, né? Eu não sei se vocês já assistiram aqueles filmes do Rock Balboa lá. Gente, toda a vida da gente vai ser sempre assim. Aconteceu um problema, aconteceu uma dificuldade na sua vida, ou você vai se entregar, sentar e chorar, ou você vai começar a treinar a sua mente naquilo que você precisa. Se você está com problemas financeiros, você vai fazer curso de finança, vai ler sobre livro de finança, vai estudar sobre finança, vai colocar em prática sobre finança, porque é a área da sua vida que está precisando melhorar. Ah, o meu problema é sentimental. Então você vai ler sobre livros com problema sentimental, você vai estudar sobre aquilo, estude o seu problema para poder você lutar com ele. E o mais importante é você se treinar. Gente, quando eu tive um abalo emocional, o que eu precisei? Eu precisava naquele momento de inteligência emocional e eu tinha duas opções. Ou eu me entregava, sentava e chorava, ou eu me treinava emocionalmente para poder ninguém mais fazer comigo o que fizeram outrora, né? Porque o problema não tá em você receber uma afronta. O problema tá em você deixar aquela pessoa ter o poder de te afrontar. Porque se vir um estranho e falar com você, você é feia, você não sei o quê, normalmente você não vai se importar, né? Não é legal, mas, essa pessoa tá doida, nem conheço e tal. Agora, se vem uma pessoa que tá perto de você, uma pessoa da sua família, que você normalmente, né? Que normalmente você convive com ela, aquilo vai ser dolorido, vai ser muito, uma ferida profunda, às vezes vai gerar mágoa. Então, o que eu falo para vocês? Gente, inteligência emocional, você ganha a maioria das batalhas só de ter a inteligência emocional. Então, eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, comecei a ler livros, fiz cursos, sabe? E hoje eu me sinto uma pessoa muito mais preparada para a vida em todos os sentidos. Inteligência emocional faz bem para tudo. Mas você, às vezes, não, tá tudo bem, eu tô precisando de finanças, eu não sei fazer. Bom, primeiro que eu acho que inteligência emocional até para finanças, porque você às vezes gasta por causa que você não tá, você tá gastando dinheiro, mas na verdade você tá gastando para preencher um vazio, sabe? E às vezes o seu problema é emagrecer, mas às vezes você tá comendo porque o seu problema é comer para preencher um vazio. Você não tá comendo por fome, tá comendo por ansiedade, tá comendo por medo, sabe? Você tá comendo por causa das suas emoções. Então, assim, eu aconselho demais vocês estudarem sobre inteligência emocional, ler livros sobre inteligência emocional, seguir pessoas que falem sobre inteligência emocional, sabe? Ter uma pessoa que você se foque para você crescer, para você melhorar, para você também superar, porque quando um supera, ajuda o outro a superar. Essa é a nossa corrente do bem, né? E aqui fala claramente: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda tirou e feriu o filisteu na testa. Então, o que aconteceu?
Ele usou o que ele tinha, ele foi treinando, gente. Antes Davi já tinha matado um leão, já tinha matado um urso com a mesma ferramenta. Então ele foi treinando. Deus às vezes coloca coisas na nossa vida para nos treinar. E o nível de dificuldade depende do seu nível, sabe? Quantas e quantas vezes você recebeu uma luta e aí você acha que você tá em luta e às vezes você começa a conversar com outra pessoa e você vê que a luta dela tá bem mais pesada, tá bem mais carregada, aí você começa a olhar para sua luta com mais gratidão, né? Porque lutas a gente vai sempre ter. Nós estamos nesse mundo para ser treinados. Nós estamos aqui para superar, para crescer, para melhorar. Eu acredito nisso fielmente. Só que ou você pode, né, se entregar ou se treinar. Ou você pode se entregar e falar assim: ó céus, ó vida, ó azar, pra mim nada dá certo, pra mim sempre as coisas dão errado. Ou você começa a se treinar. Não, por quê? Né? Em vez de você falar assim, por quê? Você pergunta para quê? Para que isso tá me acontecendo? Para mim ficar melhor aonde? Para mim crescer como? Para mim evoluir como? E assim como Davi, seja lá naquilo que você precisa ser treinado, quando você treinar, você vai vencer. Não importa, Davi era bem mais fraco aos olhos dos outros do que o gigante. E ele venceu, porque o que faz a diferença não é a sua estatura, não é a sua condição, é o seu treinamento, tá? O que faz a diferença é um treinamento. Se você quiser ir bem numa prova, você tem que estudar. Se você quiser ir bem num esporte, você tem que treinar. Senão você não adianta, ninguém nasce com o dom, gente. Às vezes o dom até ajuda, mas se você não treinar, você não ganha de outra pessoa que treina. A pessoa que treina, ela tá sempre à sua frente. A pessoa que tem preparo emocional, físico, ela tá sempre à sua frente. Por quê? Porque ela treina. E eu quero convidar você hoje para olhar suas dificuldades, olhar os seus problemas e identificar onde que você está precisando de treino. Se você está gordinho, você está precisando de treino na academia, né? Malhar o corpo, mas você também precisa identificar por que você está comendo. Se você está com problemas financeiros, você precisa de treino o quê? Precisa de treino, coisas financeiras, curso de finança. Ah, meu problema é sentimental. Então vamos lá, né? Vamos fazer um curso sobre sentimentos, verificar se o problema está no outro, se o problema está em mim. Eu, Cibele, sempre acho que o problema está em mim, porque assim é mais fácil de eu crescer, de eu evoluir, de eu melhorar. Então eu faço tudo que está ao meu alcance, tá? Eu não costumo colocar o problema na outra pessoa, porque quando você coloca o problema na outra pessoa, é a mesma coisa que você falar que o seu problema não tem solução. Porque que poder que a gente tem sobre a vida do próximo, né? Então, o que eu vou deixar registrado aqui para vocês? Eu quero deixar para você que a vida vai ser sempre assim. Ou você se entrega, ou você se treina. E eu espero, oro a Deus, para que você não opte pela opção de se entregar. Opte pela opção de se treinar. Porque depois que a gente passa na prova, quando a gente está no meio da luta, a gente não enxerga, né? O quão a gente pode ser melhor, o quão a gente pode crescer com aquilo, o quão aquilo pode se tornar coisas boas para a nossa vida. Porque quando chegou esse gigante na frente de Davi, ele poderia ter falado assim, ai meu Deus do céu, por quê, né? Ou ter voltado para a casa dele, ele não tinha nem nada a ver com isso. Mas quando ele encarou o problema de frente e ele matou o gigante, ele se transformou numa pessoa mais conhecida em Israel. Ele virou um guerreiro. Tudo que ele queria na vida era se tornar um guerreiro. Ele ficava ali no pasto, mas ele queria ser guerreiro. Ele olhava para os irmãos dele que ia guerrear e ele falava assim, nossa, mas ele não tinha tamanho, ele não tinha estrutura, diz que ele era magrinho, ele não tinha treinamento, ele não tinha nada. Mas ele pegou o que ele tinha, o treinamento que ele tinha, com a pedra e com a funda, foi lá com a fé que ele tinha em Deus, fez o possível dele, se treinou, venceu o problema e a partir dele vencer o problema, ele se tornou uma pessoa conhecidíssima, virou até o rei depois, né? Mas isso mudou a vida de Davi, né? Ele é citado aqui nessa palavra, sabe por quê? Porque ele foi a pessoa que não se entregou. Ele treinou, ele venceu o gigante, ele fez a diferença na vida dele. Eu tenho certeza que a hora que você vencer esse gigante na sua vida, você vai ter crescido, vai ter evoluído e vai ter visto que valeu a pena.
Porque Deus não é um Deus tirano que coloca o problema só para te fazer sofrer. Ele coloca o problema para te desenvolver. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.